Oi, gente, vamos fazer um recheio com sementes aleógenas, como amendoim, castanha, nozes. Então, como é que eu faço esse meu recheio? E tem um processozinho que a gente não deve pular, tá bom? Então, aí eu vou colocar o leite condensado, a farinha de trigo, que é uma colher de sopa, e o leite em pó. Vou mexer bastante, tá, gente? Que é para poder dissolver. Depois disso, eu vou colocar o creme de leite, uma pitadinha de sal, e vou mexer bastante, gente, mas bastante mesmo, para desfazer toda e qualquer bolinha, né, de leite ou da farinha de trigo, tá bom? Aí depois disso, nós temos que acrescentar ainda o leite líquido, tá? Não pode faltar, não esqueçam, 500 ml de leite líquido. E esse meu recheio, gente, eu ainda acrescento um pouquinho de margarina, bem pouca, porque como se trata de sementes aleógenas, ela tem um teor muito alto de gordura, tá bom? Eu coloco um pouquinho só de margarina, coloquei o leite e por último que eu vou colocar o nosso chocolate, tá? Por último é o nosso chocolate e as sementes, o que você for usar, nozes, castanha, amendoim. Eu estou usando o amendoim, tá? Mas vai ficar um recheio delicioso. Vocês vão ver a cremosidade desse recheio, o cheiro que está essa cozinha. Vocês não têm noção, gente. Que recheio maravilhoso. Digo a vocês, só façam. Só façam. Agora, lembrando que margarina tem que botar o mínimo possível. Não sei se vocês repararam, mas eu coloquei só uma colher de sobremesa. Olha para essa cremosidade, gente. Não é demais? Muito maravilhoso, gente. Nossa, olha para isso. Depois aí eu vou cobrir, né? Com um saquinho plástico, deixo esfriar bastante e levo para a geladeira. Tchau! Oi, gente, vamos fazer um recheio com sementes aleógenas. Vamos fazer esse recheio porque ele tem aquele processo do qual nós não devemos extrair a gordura que sai das sementes, tá bom? Então eu começo o processo colocando o nosso leite condensado, tá? Coloco uma colher de farinha de trigo, uma colher de leite em pó para saborizar mais ainda o nosso recheio. E nesse ponto eu vou mexer bastante para não deixar nenhum gruminho. Olhem como é que fica bem lisinho. Coloco também uma pitadinha de sal, tá bom? Depois eu venho com o nosso creme de leite, tá? Que é uma caixinha de creme de leite. E aí volto a mexer bastante, que é para deixar bem misturado, tá? Para não ficar grumos, não ficar aquelas bolinhas de creme de leite, tá? Porque o nosso recheio tem que estar hiper mega cremoso. E para isso precisamos que faça esse processo. Agora vejam só, deixa eu falar uma coisa para vocês. As sementes aleógenas, elas não podem ser cozidas do início ao final, porque senão nós vamos terminar extraindo toda a gordura, que é uma gordura saudável, tá? Das sementes como a castanha, o amendoim. Nós temos também aquele que nós usamos bastante na época de festa, tem horas que dá um branco, gente. Mas aí depois eu passo pra vocês, tá? As outras. E aí, uso bem pouca margarina. Se vocês prestarem atenção, eu coloco um pouquinho da colher de sobremesa, porque a própria semente já solta a oleosidade dela, né? Então eu só coloco no final, depois que eu coloco o nosso, tá aí o nosso chocolate ou a nossa cobertura fracionada. Faz toda a diferença, com certeza, meus amores. Então coloquem e vejam. Agora que eu vou colocar, tá vendo? Aí eu estou usando o amendoim, mas você pode usar castanha também, né? E outros mais. Portanto, só coloca no final, tá? Porque a própria tintura do nosso recheio, ele vai conseguir agregar o sabor da semente que você vai colocar, tá certo? E aí, desliga o fogo, tá vendo? Vou desligar o fogo. E agora eu vou começar a mexer por 1 minuto. Pra quê? Pra dar mais cremosidade e deixar o recheio hiper mega brilhando. Nunca esqueçam de no final fazer isso. Tá bom, gente? Não esqueçam disso. E olha só. Aí eu vou despejar, presta atenção nessa cremosidade. Dá pra ver? Dá conta de um negócio desse, gente? Vocês não têm noção do cheiro que tá. Tá? Imagine se fosse de nozes. Nozes é outra semente aleógena, viu, gente? Que a gente tem que fazer o mesmo processo com as nozes. Amendoim, castanha, tá bom? Não esqueçam. Mas tá aí esse recheio lindo, cheiroso e maravilhoso. Espero que tenham gostado. E quando fizer, me marquem aí, tá bom? Muito obrigado, boa sorte.